25 anos no poder. No tênis de mesa, há 21 anos. Na Confederação Brasileira de Triatlo, há 18 anos. Na Confederação Brasileira de Tiro com Arco, há 18 anos. Na Confederação Brasileira de Pentatlo, há 15 anos. São exemplos apenas do esporte olímpico brasileiro. É muito ano para ficar no poder, hein, Ucho? As leis, digamos, já tem uma lei que mudou isso, é uma eleição e agora uma reeleição. Então isso vai acabar de uma maneira geral. O problema maior agora não são os nomes, é a maneira como você pode arejar, digamos assim, em cada esporte em relação a você ter uma pluralidade, ideias novas, gente nova. Por quê? Porque senão a gente pode fazer o seguinte, eu fico 8 anos, mas você é meu vice-presidente, aí você fica 8 anos, aí você é meu... Depois eu volto. E fica sempre a mesma curriola, o mesmo grupinho, a mesma panelinha, né? Como a gente falou numa matéria, parece um clubinho de poucos. Isso a lei não tocou. Quer dizer, então essa questão de quem pode votar, né? Por exemplo, a lei também fala em relação a ter atletas. Agora, por exemplo, em várias confederações você tem uma comissão de atletas que representa um voto. Então, um voto no meio de um monte de federações, aquilo ali não representa o que seria para os atletas, ou, por exemplo, para os treinadores, um voto também. Então, quer dizer, isso não muda. Quer dizer, essa questão dessa continuação de um modelo em que pouca gente participa realmente das decisões, isso é muito grave. Quer dizer, isso realmente a gente teria que mudar para que as ideias novas... A gente não pode também cair no extremo de dizer que a experiência não é importante, até pela idade da gente, né, pessoal? A gente pode falar que a experiência é importante em tudo, sim. Agora, ela tem que ser acompanhada também de democracia, de mérito, e essas reeleições, elas... de uma maneira geral, você tem que trazer o seu trabalho, fazer o que você pode e plantar a tua ideia. Caio, o César Cielo deu uma entrevista ontem na qual ele apontou o nome do Thiago Pereira, por exemplo, que acabou de se aposentar, como um nome de um nadador muito respeitado e que poderia ser, por exemplo, o rosto de uma renovação na natação. Queria ouvir você como atleta. Será que os atletas também não deveriam ou não poderiam assumir o controle, assumir a rédea da discussão do esporte brasileiro? Sem dúvida nenhuma. E sabe que uma coisa que eu lamento muito e que é o exemplo claro da natação é a cultura do resultado. Sabe por que a gente está fiscalizando, que está vendo esse escândalo na natação? Porque a gente não conseguiu grandes... Aliás, não conseguimos nenhuma medalha nas últimas Olimpíadas. Realizadas no Brasil. Porque com todo o investimento, com toda essa apuração de desvio de dinheiro, se nós tivéssemos conseguido 5 ou 6 medalhas, talvez nada disso estivesse acontecendo. CBF com o Ricardo Teixeira, com 2 títulos. Então a gente tem que saber separar o ganho esportivo, medalha, rendimento, vitórias, títulos, da gestão. E a gestão precisa ser sempre, eu acredito muito em ciclos. Eu acho que você precisa de cabeças novas, de novas ideias. Você precisa ter sempre uma oposição que fiscalize para que você não caia justamente nessa perpetuação do cargo. E acho que nesse processo a participação do atleta tem que ser muito grande. Porque é o cara que tem prática, né, que está lá, que vai impactar os resultados e que tem a experiência de bastidores. Só isso basta? Não. Eu não sou gerente de futebol, eu não sou dirigente nem treinador. Eu virei um comentarista. Eu procurei agregar a toda a experiência de campo uma faculdade. Então, quando eu parei de jogar, a primeira, até porque era um pacto que eu tinha com meu pai, eu fui estudar. Eu fui agregar conhecimento à prática que eu tinha em campo. Eu acho que é um caminho que os nadadores, que os esportistas poderiam seguir. Atletas de forma geral, que eles têm muito a acrescentar com opinião, com experiências. Eu acho que tem que ter uma participação maior. Gustavo Borges, né, um Thiago Pereira. A gente não pode cair também na tentação de dizer que os atletas são puros e perfeitos. Michel Platini não é. Platini não é. Bom, se a gente citou o Alaor no tênis de mesa, ele foi um mesa-tenista, ele foi um atleta. O Nussmann foi um jogador de vôlei. Quer dizer, então, não quer dizer que a gente não tenha, na gestão do esporte brasileiro olímpico, no caso, ex-atletas. No COB, por exemplo, está cheio de ex-atletas. Mas os atletas, como qualquer pessoa de qualquer área, jornalismo incluído, também tem os bons, tem os mais ou menos e tem os ruins. Quer dizer, E o problema, eu acho, mais recente do esporte brasileiro é que realmente entrou muito dinheiro por conta dos Pan-Americanos, do Pan-Americano primeiro, depois da Olimpíada. E aí houve dinheiro demais, houve tentação demais, e obviamente isso, e controle de menos. E nisso aí eu culpo as próprias confederações, claro, mas também o governo,
que não controlou isso, ou está controlando agora, como deveria ter começado a controlar lá atrás. E eu diria até que a imprensa também tem um papel de responsabilidade nisso aí. Essa questão que o Shoa levantou é muito importante pelo seguinte, é como controlar esse dinheiro. Existe aquela coisa assim, pai, quero dinheiro, toma. Pai, quero dinheiro, toma. Pai, quero dinheiro, toma. Você tem que perguntar, para que você está precisando toda hora de dinheiro? Né? As confederações, eu te diria, o Nussmann deu uma entrevista semana passada, o Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, em que ele disse, não, nós voltamos à fase pré-Jogos de Sydney, que são o início do século XXI. 2000. Pois bem, o que entrou de dinheiro nas confederações é um negócio assim. Mas aí o que acontece? Todo mundo, a partir da entrada do dinheiro, de forma muito efetiva, fica acrítico. O atleta fica crítico. Ninguém chega e diz assim, peraí. Estou ganhando demais. Ninguém reclama. Ninguém fala assim, mas peraí, ninguém olha, é aquela velha história que eu sempre falo, todo mundo só olha para sua árvore, ninguém olha para a floresta. Só que tem uma floresta ali e não adianta você ficar olhando para sua árvore, porque tem uma hora que a sua árvore pode estar muito bem, mas a floresta está mal. Então hoje, o esporte, o Shoa está fazendo essa série de reportagens para o Esporte Espetaculares, todos os domingos na TV Globo, o esporte olímpico brasileiro está num estágio pré-falimentar. A perspectiva para os Jogos de Tóquio, em 2020, é a pior possível de um país que sediou Olimpíadas, nesse século XXI. O Brasil sediou Olimpíada e sediou Pan-Americano. Quer um exemplo disso? Rapidamente, não foi um grande trabalho de pesquisa, não. A gente relembrou, assim, em meia hora, a situação de alguns esportes olímpicos, depois dos Jogos, que a gente achava iria transformar para melhor o esporte brasileiro. Por exemplo, o basquete brasileiro. A situação do basquete, roda diretor, por favor. O Brasil, nesse momento, ele está suspenso de qualquer competição por causa de problemas na confederação, falta de pagamento de taxas, de controle sobre o esporte no país. O Brasil está fora hoje, por exemplo, das Copas Américas, do próximo Mundial e até dos Jogos Olímpicos de 2020. A decisão de momento é essa. O Brasil, no masculino, é bicampeão mundial e no feminino é campeão mundial. Aí, no basquete jogado aqui dentro, mais precisamente na cidade olímpica, Manaus virou a cidade para receber clássico do basquete carioca. Quando você tem duas torcidas, por questões de segurança, falta de ginásios apropriados, o basquete carioca joga em Manaus. O Maracanã foi ter uma agenda de 2 semanas só agora, né? Virou uma espécie de elefante branco. O Maracanã, depois dos Jogos Olímpicos, só agora ele tem uma agenda de 2 semanas com eventos marcados. O Parque Olímpico, vocês acompanharam o trabalho da imprensa, ele ficou num estado de abandono no começo desse ano. O Ministério do Esporte teve que fazer uma intervenção naquilo que a gente achava seria um grande espaço para a população do Rio de Janeiro e para os atletas brasileiros se prepararem com alto nível e alto rendimento. Olha a piscina de aquecimento como estava no começo do ano. Agora, André, veja uma situação que é terrível. Essas obras, no caso do Rio de Janeiro, foram fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. No momento, o Tribunal de Contas do Estado tem 5 dos seus juízes presos. E a Confederação Brasileira de Taekwondo teve toda a sua diretoria afastada pela Justiça do Rio de Janeiro após denúncias de fraudes. Sem falar nos atletas que perderam patrocínios, como, por exemplo, esse cidadão aí, o Arthur Zanetti, o nosso medalhista Felipe Vu, no tiro, entre outros. A Okimoto, entre outros. Nanina Okimoto, que é da maratona aquática. E aí a situação da Confederação... Agora, quando o Shoa levantou aqui a questão da imprensa, que você concordou, acho também que é um momento de a gente fazer uma revisão de determinados conceitos. Há décadas a gente trabalha sempre com a ideia de que o atleta é uma vítima e o dirigente é um corrupto. Ou o dirigente é o vilão da história e o atleta é uma vítima. Não é bem assim. Você tem bons dirigentes e você tem péssimos atletas. Tem atleta que, quando ele está se dando bem, ele fica ali, não quero nem saber, eu estou me saindo bem. Entende? E você tem dirigentes que conseguem pensar
o esporte de uma outra maneira. O caso do basquete, eu te diria que hoje, entre os esportes olímpicos, são mais graves. O basquete feminino, por exemplo, ele está morrendo de inanição. Ele está acabando. Não ganhou nenhum jogo na última Olimpíada. Já fomos muito fortes no basquete e o feminino e o masculino não passaram de fase nos últimos Jogos Olímpicos. Entraram ali também trechos de um documento do Tribunal de Contas da União e ali é o seguinte, o Tribunal de Contas da União, o TCU, concluiu que a Confederação Brasileira de Atletismo não tem controle financeiro sobre as verbas públicas repassadas a ela. E numa simples análise, estranhou o fato de terem dirigentes no plural com salários comparáveis ao de ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa estranha aí, porque o atletismo brasileiro está longe de ter uma gestão que você fala, nossa... Está morrendo de inanição também. Como está bem o atletismo, né? Temos que pagar bem os profissionais que lá estão, porque o trabalho está sendo maravilhoso. Repito, com verbas públicas repassadas à Federação de Atletismo, que também teve um desempenho medíocre, não fosse o garoto do salto, o Thiago, teríamos tido uma Olimpíada sem medalha, o Thiago Braz, e aí dirigentes lá estão abocanhando verbas a ponto de terem salários comparáveis ao de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí houve uma mudança na Confederação Brasileira de Basquete para tentar tirar o esporte do fundo do poço, só que o novo presidente da entidade vive uma situação curiosa, é o Gui Peixoto. Ele não dá entrevista. Nesse momento em que é necessário tanto debate e explicação sobre a Confederação Brasileira de Basquete, ele optou por não dar entrevista. Então, a gente, para ouvi-lo, manda as perguntas para a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira e ela grava com o dirigente. A gente não consegue ter uma troca, um debate. E é por isso que a gente mostra para vocês esse visual diferente de uma entrevista, mas é a única maneira que a gente tem de ouvir o mais alto dirigente do basquete brasileiro. Roda, diretora. Conforme os balanços apresentados pela antiga gestão, a dívida do Brasil com a FIBA é algo em torno de 350 mil reais. Com certeza, esse foi um dos motivos para que a FIBA suspendesse o nosso basquete. Mas também tem outros compromissos que deixaram de ser honrados. Mas nessa reunião em Genebra, com certeza vamos alinhar e vamos acertar um acordo para o pagamento dessas pendências. Esta suspensão, infelizmente, foi imposta em decorrência de vários desacordos ou desacertos da gestão anterior, que não me importa, a gestão anterior não me importa. Eu tenho que pensar para frente, pensar positivo. Tenho certeza absoluta que com 30 ou 40 dias que nós começamos a nossa gestão, já tivemos um avanço fantástico. É óbvio que a suspensão do nosso basquete prejudica e muito, principalmente a questão de patrocinadores. O nosso principal produto é nossa seleção brasileira, né? Muito difícil você conseguir patrocinadores sem você ter esse produto. Mas eu não trabalho em nenhum momento com a hipótese da FIBA não retirar essa suspensão. Tomara, e eu como patrocinador jamais colocaria minha marca